Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniele Ximenes, professora de língua portuguesa. Hoje falaremos de literatura novamente e agora, com enfoque na literatura portuguesa, traremos para a aula de hoje os heterônimos de Fernando Pessoa. Lembrando que essa aula está dividida em duas partes, a gente vai tentar trazer aqui um dos heterônimos de Fernando Pessoa e posteriormente a gente aborda os demais, tá? Então a gente começa falando em quem é Fernando Pessoa, quem foi Fernando Pessoa, qual a importância desse escritor para a nossa literatura, qual a contribuição dele nesse processo, tá? E aí a gente começa aí, ele nasce em 1888 e falece em 1935. Ele foi um dos mais importantes poetas da língua portuguesa e figura central do modernismo português, tá? Então aqui a gente tem uma informação importante acerca dele, que ele é poeta, ou seja, ele escreve aí poemas, poesias, enfim, textos organizados em versos, tá? Ele é um poeta lírico e nacionalista, quer dizer, leva em consideração a característica nacional, trazendo aí vários enfoques. Uma poesia voltada aos temas tradicionais de Portugal e ao seu lirismo saudosista, que expressa reflexões sobre o seu eu profundo, quer dizer, sobre a forma mais íntima, quer dizer, mais, como eu poderia dizer, específica mesmo, bem intimista do autor, tá? Ele também traz as suas inquietações, as suas inquietudes, quer dizer, aquilo que o preocupa ou que sai aí do seu estado, a sua solidão e o seu tédio, tá? Então a gente observa que essas são umas das temáticas, algumas, na verdade, das temáticas abordadas pelo autor. Então, lembra que lá no início da aula eu falava que a gente daria enfoque aqui nos heterônimos de Fernando Pessoa. E eis a pergunta, o que é um heterônimo, não é? E aí eu trouxe para vocês o significado, e eu escolhi inclusive essa imagem aí, heterônimo, o que é isso? É de comer. De repente você nunca tenha ouvido falar nessa palavra, ou de repente também, embora tenha ouvido falar, não saiba o significado. Então, a gente tem aí uma definição do Michaelis, ou Michaelis, da língua portuguesa, que vai trazer aí, eu só trouxe o recorte que nos interessa para essa definição, para essa aula de literatura, tá? Então, a gente tem 3 significados aí. O primeiro é o autor que escreve assinando com o nome de outrem ou de outro, a respectiva assinatura ou palavra diferente de outra, mas que exprime a mesma coisa, especialmente a que traduz exatamente outra de língua estrangeira. Então, quando a gente fala de heterônimo, pessoal, a gente leva em consideração essa questão de você escrever no nome de outro. E aí, de repente, você também lembre de outras aulas em que nós falávamos sobre um outro termo bastante conhecido, mas que pode haver uma confusão, tá? Que termo é esse? Então, a gente tem o heterônimo versus o pseudônimo, tá? Então, o que é o heterônimo e o pseudônimo? O pseudônimo é um nome falso criado aí, tá? Então, olha só. Pseudônimo é um nome falso ou suposto, o autor que escreve sob nome suposto. Então, aqui, quando a gente tem um heterônimo, normalmente essa nomenclatura aparece, esses nomes, esses pseudônimos são utilizados quando esses escritores estão situados em uma época ou em um recorte histórico que traga algum problema ali à revelação da sua identidade real, a sua identidade verdadeira. Então, ele publica aí com nome falso, tá? Já o heterônimo é aí o autor que escreve assinando com o nome de outro. E quando a gente fala do Fernando Pessoa, ele traz uma definição nada melhor do que o próprio autor, o próprio escritor, para trazer essa diferença entre heterônimo e pseudônimo, uma vez que ele é mestre nesse tipo de escrita, não é? E aí eu tenho uma fala dele, publicada na revista Presença, faz parte do artigo Tábua Bibliográfica, que diz assim: a obra pseudônima
é do autor em sua pessoa, salvo no nome que assina. A heterônima é do autor fora da sua pessoa. Então, observa aqui que na pseudônima eu tenho um nome criado, falso aí, mas que reflete a escrita do próprio autor. E já o heterônimo aí eu tenho várias faces. O autor sai da sua figura principal e aborda e adota outras posturas, tá? É de uma individualidade completa fabricada por ele, como seriam os dizeres de qualquer personagem, de qualquer drama seu. Tá, pessoal? Então, espero que agora tenha ficado claro a diferença entre heterônimo e pseudônimo, tá? Então, vamos conhecer alguns dos heterônimos de Fernando Pessoa. Então, a gente tem 4 heterônimos. Primeiro é o Álvaro de Campos, depois a gente tem o Bernardo Soares, seguido pelo Alberto Caeiro e conclui-se aí com Ricardo Reis. Na aula de hoje a gente vai falar do Álvaro de Campos, tá? Então, quem foi o Álvaro de Campos? Essa definição, embora você ache meio interessante, ou quer dizer, meio inusitado, na verdade, a palavra não é interessante, mas inusitado, é que todos os heterônimos, quer dizer, esses outros criados por Fernando Pessoa, eles têm características específicas, data de nascimento, data de morte, onde viviam, toda a trajetória deles, as publicações das obras também, tá? Segundo Pessoa, o escocês Álvaro de Campos, então a gente observa já uma nacionalidade diferente de Portugal, estudou engenharia em Glasgow e depois trabalhou em Londres, tendo antes realizado viagens ao Oriente, citadas no poema Opiário, que a gente vai ver daqui a pouquinho um trecho, tá? Para compreender como é que é essa produção literária. Desempregado, teria voltado para Lisboa em 1926, mergulhando então numa depressão e espírito decadentista, que inspiraria um poema Tabacaria de 1928, inclusive esse é uma obra bem conhecida do autor, tá? Então, trouxe aí, a gente tem, nessa fase aqui, a gente tem 3 fases desse escritor, tá? Então, a gente vai trabalhar, verificar cada uma delas agora. Vamos lá, na fase decadentista. Na fase inicial, que vai até 1917, publicou em revista como Invenção e a revista Orfeu. Então, a gente tem essas 2 revistas aí. Logo na estreia, demonstrou com o poema Opiário a influência da poesia decadentista, ou seja, um texto de tendência à morbidez e pessimismo. Então, aqui a gente já tem uma certa aproximação, pessoal, com a segunda geração do romantismo, como a gente viu em aulas anteriores ou que eu já comentei anteriormente, mas se você não sabe, a segunda fase do romantismo no Brasil, ela acontece com esse pessimismo, traz mal do século, traz esses ambientes mais mórbidos, quer dizer, relacionados aí com a morte, tá? Então, essa produção, nessa primeira fase desse heterônimo de Fernando Pessoa, ela traz essa temática mais mórbida e pessimista, tá? E aí a gente tem um trecho de Opiário que diz assim: ao senhor Mário de Sá Carneiro, é antes do ópio que a minha alma é doente. Sentir a vida convalesce e estiola. E eu vou buscar o ópio que consola, um oriente ao oriente do oriente. Esta vida de bordo há de matar-me. Então, esse aí é só um trecho, observa que a gente tem um tom duro, mórbido e pessimista que transparece aí nas linhas e nas entrelinhas dessa produção. E aí você não entende. Quando a gente fala de linhas, é aquilo que eu consigo verificar expressamente a partir da leitura, e nas entrelinhas é quando o autor deixa subentendido. A partir da leitura, eu percebo esses resquícios, essas linhas, essas expressões, tá, pessoal? Vamos lá. Ando espiando um crime numa mala que um avô meu cometeu por requinte. Tenho os nervos na forca, 20 a 20, e caí no ópio como numa vala. Nunca fiz mais do que fumar a vida. Afinal, o que eu quero é fé, é calma, e não ter estas sensações confusas. Deus que acabe com isto.
abra as eclusas, perdão, e basta de comédias na minha alma. Então aqui, pessoal, o que nós observamos? Que é alguém que paga por uma expiação, quer dizer, por um crime que ele não cometeu, tá? Então o que a gente observa aqui? Continua essa tendência aí pessimista. Então na outra estrofe a gente observa esse desespero do viciado em converter-se em delírio de doente, quer dizer, a gente tem uma mudança de estado. Ele sai de um delírio como se ele fosse viciado para uma doença, mesmo assim retratando, apresentando essa questão pessimista, mórbida, tá? Vamos lá. A segunda fase, pessoal, é a fase sensacionalista, tá? Então, aí ele publica aí em Orfeu 1, o Campos assina Ode Triunfal, onde apresenta a sua face sensacionalista, aderindo também a características do futurismo, que é uma corrente de estilo, uma produção literária e que se desenvolve aí atrelada ao modernismo português, tá? Com a linguagem eufórica em que abundam as onomatopeias, as exaltações do momento moderno. E aí, se você não sabe o que é a onomatopeia, é essa representação sonora, tá? Do progresso técnico e científico, da industrialização e da evolução da humanidade. Então, a gente tem aqui uma certa mudança desse estilo de produção, tá? Olha só o trecho que eu trouxe de Ode Triunfal. Diz assim: ó rodas, ó engrenagens, R eterno, forte espasmo, retido dos maquinismos em fúria. Observa aqui, pessoal, que eu já tenho uma relação aí com a industrialização, com esse processo de revolução, tá? Em fúria fora e dentro de mim. Então, observa aí que eu tenho uma relação em que ele estabelece o eu fora e o eu interior. Ele sai do campo externo para o campo interno, tá? Por todos os meus nervos dissecados, fora. Por todas as papilas, fora de tudo com o que eu sinto. Tenho os lábios secos, ó grandes ruídos modernos, de vos ouvir demasiadamente de perto, e arde-me a cabeça de vos querer cantar com o excesso de expressão de todas as minhas sensações, com o excesso contemporâneo de voz, ó máquinas. Então, o que a gente observa, pessoal? A partir da leitura dessa obra, em que a gente tem a presença da onomatopeia, representado pelo R ali, que é a sonorização, a pronúncia, e aí a gente tem a questão relacionada ao maquinário, a essa revolução, tá? Vamos lá. A terceira fase é a fase intimista. Essa fase, ela é a última, tá? Então, é a publicação do poema Tabacaria, que é um dos mais conhecidos aí do escritor, do heterônimo de Fernando Pessoa. Diz assim: em 1936, publica o poema Tabacaria na revista Presença, seu último poema em vida. Então, observa aqui que a gente já tem a morte desse heterônimo, tá? Nessa fase, Campos se mostra um autor que descobre, após uma série de desilusões e crises existenciais, a expressão nihilista ou intimista de sua escrita. Esta é conhecida também como sua fase bucólica, uma fase caracterizada pelo desgaste e pelo sono, que se denota bastante no poema da datilografia da obra Poemas. Tá? Vamos lá, diz assim: que náuseas de vida, que abjeções, esta regularidade, que sono este ser assim. E aí, o que achou da obra? Então, observa aqui que a gente tem o início aí dessa fase bucólica e vai se desenrolar no decorrer da obra, tá? Olha só, esse aqui é um trecho de Tabacaria, tá? Diz assim: não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte isso,
Tenho em mim todos os sonhos do mundo. Você, com certeza, em algum momento da vida, nas aulas de língua portuguesa, já deve ter ouvido essa estrofe, esse trecho dessa obra, não é? Que carrega em si um significado muito grande. Então, observa aqui que eu tenho o fim da vida do escritor, em que ele se volta para o seu eu, essa fase aí mais emotiva, mais expressiva, e a partir daí constitui a sua obra que leva a uma reflexão. E o que é interessante e legal é que essa temática aqui, ela é universal, quer dizer, eu consigo encaixar em qualquer realidade, em qualquer país, em qualquer nação, com idiomas diferentes, culturas diferentes, que trarão esse mesmo sentido, essa mesma intensidade no leitor, tá bom? Continuando. Estou hoje dividido entre a lealdade que devo, a tabacaria do outro lado da rua, como coisa real por fora, e a sensação de que tudo é sonho, como seria real por dentro. Falhei em tudo. E aí, nesse finalzinho, no falhei em tudo, observa essa visão realmente pessimista. Ele não faz aí uma alusão ao que ele fez de bom, ao que ele produziu de bom, a uma perspectiva otimista, mas faz questão de exaltar esse pessimismo, tá? Olha só, a gente tem a comparação do ambiente da tabacaria, onde vai para aplacar o vício e a busca da fuga de sua realidade de fracassado. E aí, tudo certo até aqui? Vamos seguir? Mas o dono da tabacaria chegou à porta e ficou à porta. Olhou-o com o desconforto da cabeça mal voltada e com o desconforto da alma mal entendendo. Ele morrerá e eu morrerei. Ele deixará a tabuleta e eu deixarei versos. Morrerá depois do planeta girante em que tudo isto se deu, tá? Então, observa aqui o fim dessa obra, ela realmente marca o fim da vida do escritor, tá? E aí, gostou da aula de hoje? Ficou com alguma dúvida? Quer conhecer outros heterônimos de Fernando Pessoa? Fica com a gente, assista às próximas aulas de literatura. Você pode rever essa aula nas nossas plataformas, tá? Acessando, fazendo anotações, construindo o seu mapa mental. Quer assistir outras aulas de outras disciplinas? Continua com a gente.